Estando Francisca empenhada em prejudicar Leco e ficando com Sebastião, ficou uns dias sem se aproximar de Anne. Jurandir também se afastou. Estava se sentindo infeliz e, confiando que seu desafeto estava arrasado, sofrendo, achou que poderia se afastar dele. Anne, sem a aproximação dos dois, sentiu-se melhor tanto fisicamente como mentalmente. Anne, ao sair do trabalho, como fazia quase todos os dias, pegava restos de alimentos que o proprietário dava para os funcionários e os levava para uma senhora, Dona Geralda, que era sua vizinha e morava com 3 netos, filhos de sua filha, que foi embora para outra cidade. Esta senhora tinha, para sobreviver, somente sua aposentadoria. Naquela noite, Geralda pegou a travessa, agradeceu e perguntou: Anne, você reza? Eu? Não. Há tempos que não oro, respondeu Anne. Hoje estou muito triste, é aniversário de minha filha, contou Geralda. A senhora sabe dela? Faz 2 meses que recebi uma carta dela depois de 6 meses sem dar notícias. Ela escreveu que está trabalhando numa boate e que está com o namorado. Escrevi para ela, para o endereço do remetente. Meu neto mais velho também escreveu. Os outros 2 fizeram desenhos. Não obtive resposta. Ela nunca manda dinheiro. Minha filha não tem juízo. Meus netos têm pais diferentes. Somente o mais velho conheceu o pai, que de vez em quando nos visita e traz alguma coisa para o menino. As crianças agora estão dormindo. Gostaria de ir à igreja, que está aberta até a meia-noite, porque pessoas que fazem parte de um grupo de oração estão em vigília. Noto que você está sempre triste e sozinha. Não quer ir comigo? Não quero ir sozinha. Vamos! Anne sentiu vontade de ir. Porém, o fez mais para acompanhar a vizinha. Ao chegar na igreja, entretanto, sentiu paz, uma sensação que há tempos não sentia. O local estava tranquilo, com muitas velas acesas e várias pessoas orando. Geralda a puxou e foram para um altar na lateral direita, onde estava uma imagem de Nossa Senhora do Rosário. Ajoelharam-se. Anne se emocionou, começou a orar. Depois de 3 Aves-Marias, começou a chorar e rogou: Mãezinha do céu, me ajude, por Deus, me socorra. Sou uma pecadora, fiz maldades, mas agora estou sofrendo. Aos seus pés, arrependo-me, peço perdão, rogo para Deus me perdoar. Em lances rápidos vieram à mente os erros que cometeu. Perdão, perdão, ajude-me, Nossa Senhora, tenha dó de mim. Sua rogativa foi sincera. Geralda também orou pedindo para a filha, rogou saúde para criar os netos e proteção para eles. Ficaram 30 minutos orando, e orações sinceras não ficam sem resposta. Depois de algumas discussões, Francisca e Jurandir resolveram continuar juntos nas suas obsessões, nos planos que tinham de vingança. Porém, Francisca decidira que não prejudicaria mais ninguém para se vingar. Decidiram isso no bar e resolveram ir ao apartamento de Anne, para atormentá-la um pouco. Surpresos, viram seu desafeto tranquilo, o pequeno apartamento limpo e com energias diferentes. O que está acontecendo? Jurandir se assustou. Você relaxou, concluiu Francisca. Aí está o resultado. Anne deve ter comprado essa imagem de Nossa Senhora, acendeu uma vela. Esse fluido é de oração, ela deve ter orado. De repente, sem eles entenderem, sentiram-se tontear e foram parar em outro local. Quando se ora com fé, com sinceridade no que se pede, esse pedido, sendo para o bem de alguém, ou de seu próprio, chega a equipes desencarnadas que trabalham com auxílio. Esses rogos são analisados e normalmente outras equipes são adicionadas para atender. Legião de Maria. São inúmeros os trabalhadores do bem desencarnados pelo mundo todo que atendem, socorrem, em nome de Nossa Senhora, a Mãe de Jesus. Em locais de orações, sempre tem bondosos servidores que tentam ajudar. Quando as duas oraram, Geralda e Anne, 2 espíritos ali presentes, anotaram os pedidos, e um deles, logo em seguida, foi ao lar de Geralda. Deu energias boas às crianças, depois foi até a filha dela, encontrou a moça num ambiente ruim, de energias confusas, mas, mesmo assim, tentou fazê-la lembrar da mãe e dos filhos. Ela se lembrou e prometeu a si mesma que no outro dia iria escrever e mandar algum dinheiro. Realmente cumpriu o que prometera. O pedido da Anne foi para o departamento de ajuda na colônia.
analisado, foi aprovado e designado a uma equipe que trabalha com desobsessão para atendê-la. Assim, Francisca e Jurandir foram levados para um centro espírita e despertaram numa sala. Estavam imobilizados, isso para que ficassem e conversassem. Olharam um para o outro, estavam assustados. Onde estamos? Não consigo me mexer, disse Jurandir. Não conheço esse local. Estamos presos, exclamou Francisca. Quem nos prendeu? Serão moradores do umbral? O grandão? Com certeza não. Francisca suspirou. Desencarnados do umbral não agem assim. Eles aprisionam com maldade. Aqui é diferente, está limpo, o lugar é simples, sem enfeites. As cadeiras são confortáveis. Vou gritar. Oi, alguém, vem aqui. Estamos escutando? Soltem-nos. Pare, pediu Jandir. É melhor nos concentrarmos e tentarmos nos soltar. Gritar não adianta. Calaram-se por um instante. Não escutaram nenhuma resposta ou barulho. Será que fomos esquecidos aqui? Estou nervosa. Francisca estava aflita e com medo. Jurandir não respondeu e tentou se mexer. Não conseguiu. Nada o prendia na cadeira. Estava sentado com os pés juntos encostados no chão e com as mãos nos joelhos. Será que foram os desencarnados bons que nos prenderam? Perguntou Jurandir. Os espíritos bons? Por que eles iriam se interessar por nós? Francisca se preocupou. Interessam-se por nós. Não. Jurandir tentava entender o que poderia estar acontecendo. Mas e se Anne pediu ajuda? Se ela foi atendida, vieram ajudá-la. E o auxílio é afastar dela o que a prejudica, no caso, nós dois. Ela orou. Não estou gostando disso. Calaram-se. Mesmo tentando repelir os pensamentos, não conseguiram. Atos que haviam cometido de errado foram às suas mentes. Não quero pensar nisso, não quero. Jude, estou pensando no que fiz que não pode ter sido bom. Francisca esforçava-se para não chorar. Eu também estou me sentindo assim, estranho, estou me lembrando do que fiz de errado. É melhor me expressar direito. Francis. Não são atos que não foram bons, são os maus mesmo. Recordei-me até do chute que dei no cachorro de minha avó. Sinto-me incomodado com o choro de Anne. Será o local? Estou sentindo que errei. Uma porta se abriu. Foi então que os dois perceberam que havia uma porta no canto direito da sala. Entraram 5 desencarnados vestidos com simplicidade e todos muito limpos. Francisca notou esse detalhe. Ela sempre se esforçava para ficar limpa. Tranquilamente, os 5 entraram, sentaram-se em frente a uma mesa, apresentaram-se. Sou Eulália, que bom que estejam aqui conosco. Urbano, estou aqui para ajudá-los. Chamo-me Huberto. Meu nome é José, essa é a nossa amiga Clara. Nós os trouxemos para cá para conversar. Já nos apresentamos, por favor, façam o mesmo. Pois eu não tenho prazer em conhecê-los, e não me interessa saber quem são. Por que estou aqui? Perguntou Jurandir. Para conversar, respondeu Clara. Fomos trazidos à força. Vocês são sempre assim gentis? Para conversar sequestram? Jurandir foi irônico. Jude, é melhor conversar educadamente como eles estão fazendo. Francisca pediu ao companheiro falando em tom baixo. Se nos prenderam sem a gente sentir, é porque são fortes e poderosos. Talvez possamos enganá-los e nos safar. Levantou a cabeça, olhou para os 5 e falou alto. Sou Francisca, a Francis. Não sei se posso dizer prazer em conhecê-los, porque não sei o que querem e por que estou aqui. Francisca, filha de Luísa, neta de Maria, passou a infância numa cidade pequena. José falou compassadamente. O socorrista foi falando da infância dela e Francisca foi lembrando. Cenas vieram à sua mente de repente. Além de lembrar, Francisca foi falando. Meu pai desencarnou quando eu estava com 10 anos. Mamãe foi morar com minha avó materna. Foram as 2 que me criaram. Embora tenham se sacrificado para fazer minhas vontades, eu queria sempre mais. Entendo agora que elas se privaram para me dar o que queria. Para mim, naquela época, era obrigação delas. Era bonita e desde pequena sonhava com uma vida melhor. Foi na adolescência que percebi que poderia melhorar de vida com minha beleza. Não gostava de estudar, mas sim de ir à escola. Comprava revistas que tinham reportagem de artistas e sonhava em ser uma.
Estava com 17 anos e, por repetir séries, ainda estudava, fazia o ginásio. Li uma reportagem sobre um concurso em que garotas se inscreviam para ser modelo. Inscrevi-me pelo correio, mandei fotos minhas e recebi a resposta de que me apresentasse, que fora aceita para o concurso. Planejei ir e não contei a ninguém. Peguei todo o dinheiro que vovó e mamãe guardavam, bem como as joias delas. Arrumei uma mala com as minhas melhores roupas e saí de casa. Para elas não se preocuparem tanto, escrevi uma carta informando que arrumara um emprego e que assim que fosse possível mandaria notícias, para elas se conformarem porque estava indo fazer o que queria. Para despistar, não queria que elas me encontrassem e atrapalhassem meus planos. Peguei o ônibus para uma cidade, desta para outra, e somente depois para meu destino, a cidade grande do concurso. Hospedei-me num pequeno hotel e, com entusiasmo, participei do concurso. No preparo, aprendi a desfilar. Foram muitos treinos e ganhei. Passei a fazer fotos, desfilar e receber um ordenado. Fui morar com outras garotas e entre elas estava Anne. A vida não era fácil e todas nós morávamos 5 no apartamento. Tivemos de fazer programas com empresários, trabalhar muito e com pouco resultado. Foi depois de 1 ano e 2 meses que resolvi escrever para mamãe e vovó. Dei um endereço falso e escrevi isso na carta para que elas não tivessem vontade de vir me visitar. O endereço era de um teatro, porque uma garota que morava comigo trabalhava lá. Mamãe me respondeu contando que vovó tinha falecido. Pediu para escrever mais vezes, dando notícias. Fiquei triste aquele dia. Isa, uma das garotas que morava comigo, tinha um teste para fazer e no dia ficou doente. Ela me pediu para avisar e remarcar. Fui, porém disse que ela desistira e não ia mais. Então me ofereci para fazer o teste. Fui contratada para fazer um papel secundário numa peça de teatro. Francisca fez uma pausa. Sentindo vontade de continuar falando, continuou. Foram 4 anos de trabalho sem importância e então conheci Leco. Acreditei que ele era, ou estava, apaixonado por mim e que ia investir na minha carreira de atriz. Apaixonei-me pela primeira vez e fazia tudo o que ele queria. Já não me importava mais tanto com minha carreira, mas continuava trabalhando e dando dinheiro a ele. Surgiu para mim uma grande oportunidade, atuar numa peça importante no teatro. Entusiasmei-me, mas que desilusão. Quem ficou com o papel foi Anne, que ficou também com Leco. Anne fez sucesso e mudou, nos deixando, nós 4. Dificuldades financeiras. 2 passaram a se prostituir, a outra arrumou um emprego, e eu estava desesperada, sofrendo e não sabia o que fazer. Insisti com Leco, amava-o. Ele me deu uma surra. Tentei falar com Anne, ela não me recebeu. Estava fazendo sucesso. Fiz um pouco de tudo. Precisava me alimentar e ter onde morar. Passei a fazer programas sexuais. Trabalhei em boates. Resolvi escrever para a mamãe. Dessa vez dei meu endereço, mas 2 meses depois a carta voltou com a informação de que a pessoa havia falecido. Lembrei-me de uma amiga e do seu telefone. Liguei para ela, que me contou que, depois que fugira, minha avó adoecera e meses depois falecera, que minha mãe ficara morando sozinha e mais ou menos 2 anos depois, a vizinha não a viu por 3 dias. Preocupou-se e com outros vizinhos arrombou a porta, encontrando-a morta. Chorei muito. Passei a odiar Anne. Ela me traíra 2 vezes, conquistando Leco, passando a ser amante dele e me roubando o papel na peça de teatro. Não consegui mais trabalho nenhum no teatro, nem para desfilar. Vi o sucesso de Anne e Leco trocar de amantes. Estava triste, amargurada e um dia, distraída, ao atravessar uma rua movimentada, fui atropelada e morri. Jurandir permaneceu calado escutando. Francisca levantou a cabeça e olhou para os 5, que estavam sérios, tranquilos e a escutavam atentos. Está bem, gritou Francisca. O que contei de fato ocorreu, mas também fiz coisas que não deveria. Dei trabalho e preocupação à minha avó e mãe. Era desobediente. Respondia malcriadamente. Exigia que me dessem roupas, etc. Roubei-as para fugir. Não me preocupei com a aflição que sentiram ao fugir. Traí companheiras. Fiz Isa adoecer colocando purgante em sua comida.
Fiz trapaças, tive amantes. Uma vez, ao ser abandonada por um amante, escrevi uma carta anônima para a esposa dele, e o casal se separou. Quando não tinha emprego, fiz pequenos roubos e me droguei. Mas amei Leco e acredito que se Anne não tivesse me traído, teria feito sucesso e minha vida teria sido diferente. Você não foi flor que se cheire, Jurandir debochou. Cale-se, ordenou Francisca. Você não tem moral para falar de mim. Senhora, pediu Eulália, continue, por favor. Você foi atropelada. Desencarnou e aí, o que aconteceu? Morri, zombou Francisca, mas depois, percebendo que ali não era lugar de zombaria, contou. Foi muito estranho. Levantei-me e me vi morta. Caída no asfalto e me senti viva. Fiquei perto do corpo que usei para estar encarnada. Fui junto para o hospital, mas não fui velada porque não encontraram ninguém para se responsabilizar por isso. Duas companheiras de apartamento foram reconhecer meu corpo e disseram que eu não tinha parentes. Levaram meus restos mortais num caixão simples para o cemitério. Vi de modo estranho enterrarem aquele corpo. Fiquei vagando no cemitério, e foi lá que me enturmei com um grupo de arruaceiros, e foi entre eles que entendi que estava vivendo desencarnada, e que podia vampirizar encarnados prejudicando-os. Isso me interessou. Visitei Leco e depois Anne. Me encontrei com Jude e resolvemos nos unir para dar uma correção em Anne e em Leco. Esse passou a ser meu objetivo de vida. Sente-se bem agindo assim? Perguntou Urbano. Está feliz? Não sei, respondeu Francisca. Olhou para os cinco e expressou: Não, penso que não estou bem. O que fez para a sua vida? O que fez a você? Indagou Clara. Como? O que fiz? Não sei. Ficou somente vivendo para outros, em vez de fazer algo para você. Urbano tentou fazer que ela entendesse. Era meu objetivo, ou é, prejudicá-los. Francisca prestava atenção nas indagações e não se recusou a responder. Fez algo a eles. Perguntei o que fez a você, insistiu Urbano. Fiquei contente por vê-los em dificuldades. Feliz? Penso que contente, Francisca suspirou. Alegria passageira? Urbano queria que ela definisse o que sentia. Mas que coisa! Francisca demonstrou que começava a se irritar. É isso mesmo, uma alegria que passa logo. Estou sempre incomodada. É como a sujeira, estou sempre suja. Sinto dores, tenho fome, muitas vezes sinto frio, frio de morta. Você está me enchendo. Por que estou aqui? Tenho o direito de saber. Foi por causa da Anne? Ela orou? Foi por um pedido de ajuda, respondeu José. Para ajudá-la, vocês têm de nos afastar? É isso? Francisca indagou. Se for por isso, intrometeu-se Jurandir. É só dizer. Se não nos quer perto de Anne, não nos aproximamos mais. Podem nos soltar. Para ajudar realmente, tentamos auxiliar os envolvidos. Se vocês dois quiserem, podemos auxiliá-los. Eulália, sempre muito caridosa, queria orientar os dois, ajudá-los. Não preciso de ajuda, expressou Jurandir de modo rude. Jude, não é melhor ouvir a oferta deles? Francisca questionou o companheiro. Não seja imbecil. Que oferta eles podem nos fazer? Não entendeu ainda que estamos presos? Você não tem moral para julgar ninguém. Fez com Isa o que Anne fez a você. É uma peste, traidora. Antes dos dois começarem a discutir, José interferiu. Queremos propor a vocês que repensem suas atitudes. Por que não cuidar de vocês? Não querem estar bem, sem dores, em paz e tranquilos? Por que não compreender as outras pessoas, não amá-las como se amam? Amar? Jurandir riu alto. Quem falou que eu me amo? Eu me odeio. Odeio-me e odeio o próximo. Realmente, disse José, se eu não me amar, não tenho como amar os outros. Devo me amar em tudo e tudo em mim. Se eu amar algo ou alguém em vez de mim, deixaria de me amar. Se Deus me ama como ama a todas as criaturas, que direito tenho de me desamar? Negar o que Deus afirma? Terei direito de desamar o que Deus ama? Você está dizendo que Deus me ama e por isso devo me amar? Jurandir estava admirado. Sim, afirmou José. Deus nos ama, e se Deus o ama, por que você não pode se amar? Sou muito errado, um pecador. Jurandir deu um longo suspiro. Por que não quer se aceitar? Perguntou Clara. Não sei. Lembranças vieram à mente de Jurandir, e ele começou a falar de si. Fiz boas coisas, atos bons. Não fui mau filho, ajudei muito meu pai, nós dois éramos muito amigos.
Gostávamos muito um do outro. Ele desencarnou, eu sofri muito. Minha mãe se casou novamente, não gostava do meu padrasto e saí de casa. Escrevia para a mamãe de vez em quando. Ela respondia, mas nunca me pediu para voltar. Trabalhei muito para me sustentar. Adulto, arrumei um emprego num teatro de carregador. Foi onde conheci Anne. Namoramos escondido. Entendi que ela não podia ser vista com um simples empregado. Perdoava suas traições. Anne me afirmava que seus envolvimentos sexuais, serviam somente para ajudá-la em sua carreira e que me amava. Acreditava. Sofria e esperava. Fui um brinquedo para ela. Aí ela encontrou um empresário que prometeu se casar com ela. Anne me dispensou, terminou nosso relacionamento, separou-se de mim. Como não aceitei, ela fez com que fosse dispensado. Não poderia mais entrar no teatro. Sofri muito. Não procurei outro emprego. Estava desorientado. Sentia dores no abdômen. Não liguei. A dor maior era por ter sido desprezado. Numa tarde senti uma dor muito forte, uma fraqueza e desmaiei. Um amigo me levou ao hospital. Tive uma pneumonia, uma infecção generalizada e desencarnei. O amigo que me levou não tinha dinheiro para o enterro. Fui enterrado como indigente. Isso não me fez diferença, nem me importei. Continuei sofrendo pela Anne e fui atraído para perto dela. Tempos depois entendi que meu estado de desencarnado. Anne soube que morri, mas nem sentiu. Estava com problemas. Eu, empresário, havia se separado dela. Comecei a interferir em sua vida. Passou a viver a vida dela em vez de cuidar da sua, disse José. Penso que foi isso. Se tivesse cuidado da minha vida, o que teria me acontecido? Poderia ter ido em busca de auxílio, ser levado para locais onde se vive com dignidade, estar sem dores, aprender a se nutrir, estudar, planejar sua vida, ser um ser tranquilo e feliz, respondeu José. Se tivesse feito isso, estaria me amando, não é? Perguntou Jurandir. Sim, amar é querer bem. Amando-nos, caminhamos para sermos felizes. José o orientava com carinho. Você sempre amou Anne, opinou Francisca. Infelizmente sim, disse Jurandir. Pensei que a odiava, mas a amei mais do que a mim. Você, Francis, teve muitos envolvimentos amorosos. Dispensou uns e foi dispensada por outros. Por que não se lembra deles? Porque amou Leco. Não é certo amar alguém mais do que a nós mesmos, não é? Não. Devemos nos amar para depois amar a outrem, porém nunca mais do que nós. Igual é o ideal, comentou Urbano. Como deixá-la ser feliz? Jurandir expressou seu sofrimento. Já não a fez sofrer muito? Indagou Clara. Se descuido, ela arruma alguém, disse Jurandir. Deixe-a, que essa mulher faça de sua vida o que deseja. Pense em você, aconselhou Huberto, que até aquele momento estava calado, prestando atenção na conversa. Estou pensando muito na minha avó e mãe, contou Francisca. O que gostaria de fazer se as visse? Perguntou Clara. Pedir perdão. Francisca deu um longo suspiro. Estava sendo sincera. Poderá fazê-lo, afirmou José. A porta se abriu e entraram duas mulheres na sala. Mãe! Vó! Gritou Francisca e se levantou da cadeira. Jurandir se mexeu e percebeu que não estava mais preso. As três se abraçaram. Francisca chorou. Perdoem-me, peço-lhes perdão. Foi beijada e perdoada. Filha, disse a mãe, você pediu perdão, nós a perdoamos. Por que não perdoar? Francisca pensou por um instante. Necessito de perdão. Se não perdoar, não sou perdoada. E o que mais quero é o perdão das senhoras. Venha viver conosco, quero cuidar de você, pediu a mãe. Depois de tudo que lhes fiz, querem cuidar de mim? Francisca admirou-se. Amamos você, queremos que esteja bem. A mãe acariciou-a. A ex-obsessora chorou mais ainda. Ficou abraçada às duas, que a olhavam com amor. Ela pediu perdão novamente. Sinto-me aliviada por ter sido perdoada. Perdão a todos. Um dia direi a Anne que a desculpei. E pedirei perdão por tê-la obsediado. Perdoo o Leco também. Posso ir com elas? Francisca se dirigiu aos 5 socorristas. Pode, respondeu José. Vá com elas e seja, desta vez, obediente. Fique bem. Mamãe, vovó, será que não podem ajudar o Jurandir? Francis, vá com sua avó e sua mãe, pediu Jurandir. Não se preocupe comigo. Tenho muito o que pensar. Talvez nos vejamos por aí. Seja feliz. Abraçaram-se. Francisca agradeceu novamente.
Esperançosa e alegre, foi com a mãe e a avó para um posto de socorro, onde seria abrigada. Por uns 2 minutos, todos na sala ficaram calados. Jurandir estava pensativo. Vieram em sua mente lembranças do passado. Amei meu pai, e ele a mim. Trabalhei bastante, foram muitas as vezes que ajudei colegas em suas tarefas. Por dias, quando o filho de Josenei estava doente, além de lhe emprestar dinheiro, ele não me pagar e eu não cobrar, escondi suas faltas e trabalhei dobrado. Fiz as tarefas dele. Ajudei muitas vezes Dona Iracema, a vendedora de balas. Lembrou-se dos bons atos que fez. Jurandir, você fez boas ações. José sorriu para ele com carinho. Escutaram meus pensamentos? Não sei por que pensei nisso. Há tempos não me lembro desses fatos. Você disse que é um errado, mas não se recordou de maldades, disse Clara. Tenho agido errado com Anne, lastimou o que estava sendo orientado. E com você, afirmou Urbano. Quando desencarnei, fiquei por uns tempos perturbado, iludido, pensando ainda estar encarnado. Fui atrás de Anne, foi então que percebi que meu corpo físico morrera. Aprendi com desencarnados que vagam pelos bares, e por prestar atenção no que eles faziam ao vampirizar, e fiquei perto de Anne para me vingar. Tempos depois, lembrei-me do meu pai e fui saber dele. Ele estava reencarnado. Soube então que de fato existe a reencarnação. O espírito daquele que foi meu genitor estava vestindo outro corpo físico. Era um garoto e estava bem. Compreendi que não deveria ficar perto dele, porque ele não me reconheceria, pois esquecera o passado, e eu, por não estar bem, poderia prejudicá-lo. Não queria fazer mal àquele que muito amei. Jurandir, gostaríamos de ajudá-lo. Aceite nossa ajuda, fique conosco. Esqueça a vingança. Quando ferimos alguém, primeiro ferimos a nós mesmos, aconselhou José. Será que esse meu amor por Anne tem algo a ver com a reencarnação? Jurandir levantou a cabeça ao perguntar. Olhou para os socorristas. Pode ser. Quando você se sentir bem, poderá pedir para recordar suas vidas passadas, respondeu Eulália. Pensava que bastava desencarnar para saber do nosso passado. Não me lembro de nada, lamentou-se Jurandir. Essas lembranças, se espontâneas, ocorrem em raros casos. José queria esclarecê-lo. A maioria dos desencarnados não se recorda. Alguns o fazem com auxílio e se têm motivos. É bom entender que o passado não tem importância. O que realmente importa é o que fazemos no presente. Francisca foi embora. Venha conosco. Penso que não aguento ficar sem Anne. Não quero que ela volte aos palcos, nem fique com alguém. Jurandir estava sendo sincero. Você a prejudica, afirmou Clara. Sei disso, vingo-me. Por que não tenta se afastar dela? Você precisa se amar, aconselhou Urbano. Não consigo viver sem ela. Odeio-a, amo-a mais que a mim. Estou pensando agora que concentrei tudo, todos os meus atos nela. Anulei-me. Entendo que essa atitude não é certa. Mas é o que sinto. Se for embora, com certeza voltarei. Jurandir chorou. Você será ajudado, fará um tratamento, irá estudar, fará tarefas, terá pessoas para conversar. José o animou. Jurandir calou-se. Ficou refletindo sobre o que escutou. Não sentirei mais dor? Quis saber. Você se tornará sadio, afirmou José. Ficarei preso? Não está sendo obrigado a ir conosco. É livre para aceitar e ficar. Foi Urbano quem respondeu. Clara aproximou-se dele, pegou em sua mão, saíram da sala.